Mateus 24, versículos 1 a 8. E diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Até aqui tá bom. Então aqui Jesus trata de um assunto conhecido, que é da sua volta. Ele começa falando daí da destruição do templo de Jerusalém. Na verdade, começa com uma indagação e a contemplação do templo físico, o templo que foi começou por Davi, foi concluído por Salomão. Séculos se passaram até que no reinado, me faltou, eu estou com o nome na cabeça, mas eu não vou conseguir soletrar ou falar ele, né? Joaquim, acho, não, posso estar, mas a gente depois vai para o texto. Foi destruído. Isso no tempo do profeta Jeremias, no tempo de várias, né, foi um acontecimento registrado importante na história de Israel, que foi quando os babilônios cercaram a cidade de Jerusalém e destruíram. Na verdade, não foi na primeira, na invasão, depois teve uma deportação e depois teve a destruição do templo, mas o importante é que foi no reinado de Nabucodonosor que o templo foi destruído. Não foi logo de início, não foi destruído, só foi saqueado, os utensílios e tudo que eram de ouro foi levado para a terra da Babilônia. E depois o templo acabou sendo destruído naquela geração de Nabucodonosor. E aí foi reconstruído depois. Então esse aqui já é o segundo templo, e Jesus está dizendo: está vendo esse templo? Que é o templo de Jerusalém, que é o templo que era aquilo que tinha de mais precioso para o povo judeu. Representava a presença do próprio Deus, aquele templo, o templo físico. Para muitos colocavam o coração deles nisso. E Jesus diz: esse templo vai ser destruído. E aí ele consegue dizendo: não vai sobrar pedra sobre pedra. Outros evangelhos também narram esse momento, inclusive no evangelho de Lucas é citado que as tropas romanas iam sitiar a cidade. Isso se cumpriu no ano 70. Mas além disso tem uma palavra profética aqui. Não é só a previsão de algo que se cumpriu. Aqui são previsões que já se cumpriram. Uma profecia de Jesus no ano 30 depois de Cristo, que se cumpriu 40 anos depois. Mas fala também dos tempos vindouros, né, até para a nossa geração. E aí ele fala aqui que não ficará pedra sobre pedra e assentando no Monte das Oliveiras. Então, aí o assunto vai para o fim do mundo, entende? Da destruição do templo. São dois acontecimentos separados, mas eles estão ligados. Porque depois da destruição do templo de Jerusalém, o povo judeu foi disperso por todo o planeta, né, pelo mundo inteiro. E isso, eles não tinham mais nação. O povo judeu ficou sem nação nenhuma até 1948, quando a terra foi reconstituída. Isso é um sinal da volta de Jesus. Essa reconstituição, num único dia, em 14 de maio de 48, se não me engano, foi reconstituído num único dia uma nação. Isso também está na palavra, está em Isaías, se não me engano. Mas o ponto é que o assunto vai da destruição do templo para o fim do mundo. Então,
passando essa parte, isso é uma palavra que daria bastante para a gente conversar, só sobre esse tempo do ano 70, quando foi destruído, mas vamos direto agora falar, porque eles falam agora do fim do mundo. E aí Jesus diz: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo que eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, a cautela que nós temos que ter de nos basear somente nas Escrituras, na palavra, né? Porque quando se fala de fé, muitos podem se deixar levar por coisas. Se a gente está falando do invisível, nós estamos falando de coisas que somente o sobrenatural revela, somente o próprio Deus é capaz de revelar. Então, qual é a nossa base? As Escrituras. E a fé que Jesus Cristo foi o Filho de Deus enviado. E aqui são as testemunhas oculares daquele acontecimento. Então nós nos baseamos nisso. Mas vamos adiante, que o ponto é um pouco mais. Agora vem o que nós vamos falar sobre coisas mais contemporâneas. No versículo 6 ele diz assim: ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai que não vos assusteis, porque é mister, é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Qual é o ponto aqui? Considerando que nós estamos vivendo o tempo da volta de Jesus, porque isso aqui é algo que se cumpre na volta de Jesus, no fim do mundo, como foi falado. Se nós estamos vivendo a geração que vai ver a volta de Jesus, não tem como a gente afirmar com certeza. Muitas coisas indicam, ao meu ver particular, mas não é uma certeza absoluta. Mas muitos sinais apontam sim para isso. Toda a evolução tecnológica que nós temos hoje, Daniel fala disso. Eu não quero ampliar demais o assunto e sim concentrar em algumas coisas aqui. Então, considerando que alguma geração vai testemunhar o fim do mundo, dos tempos, talvez seja nossa, eu creio que seja nossa. Essa geração vai ver um tempo onde nação contra nação se levantam. Isso nós estamos falando de uma guerra mundial, reino contra reino, nação contra nação, uma grande conflagração mundial. Já tivemos 2 guerras mundiais que foram, na verdade, guerras europeias, e aqui nós estaríamos, hoje o mundo é mais globalizado do que há 70 anos atrás, ou seja, hoje uma conflagração eu acho muito difícil não envolver mais países do que naquele tempo, que foi uma guerra europeia, na verdade. Tudo bem, é o primeiro mundo, né? Era a locomotiva do mundo do seu tempo, mas no Brasil aqui não foi algo muito tênue, né? E toda a América Latina, toda a África e tudo mais, a Austrália, são países que mal se envolveram. E isso quando acontecer, por que eu estou dizendo? Porque nós estamos vivendo um tempo onde as nações voltaram a se armar. Estamos vivendo um tempo onde as nações estão se armando de novo. A gente viveu um tempo de diminuição dos armamentos nucleares e agora estão voltando a se armar. Não queremos especular muito sobre isso, a gente não sabe, podem se armar, podem se desarmar, mas esses sinais da volta do povo judeu para a terra de Israel é um dos sinais. Não queremos fazer um estudo escatológico aqui também, mas nos concentrar aqui em alguns pontos, que sendo a geração que vê isso, vai viver os tempos antes, durante e depois de uma guerra, e a guerra traz consigo, o resto aqui são consequências, porque fome sempre teve no mundo, peste sempre teve, e outras coisas assim, mas isso aqui parece que uma coisa decorrente da outra, porque uma conflagração mundial traria todas essas coisas junto: peste, fome, não as pestes que já temos hoje, mais pestes, né? Mais fome e mais e aí terremoto entra em outras coisas, porque a palavra também deixa muito claro que a criação é subordinada ao homem. No momento que essa ordem está toda abalada, a natureza sente junto. E hoje a gente também vê a natureza sofrendo na mão do homem, na medida que o homem também evoluiu tecnologicamente.
E a natureza hoje está toda abalada, espécies em extinção e tudo mais. Mas o ponto aqui eu quero chamar a atenção, sendo que, apesar de estarmos falando do fim do mundo, não é um estudo escatológico, versículo 8. Todas essas coisas são o princípio das dores. Esse é um ponto. O segundo ponto, porque no versículo 6, é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. É necessário que isso tudo aconteça. Tá? Então, quando essas instabilidades políticas acontecem, essas coisas acontecem, Deus está no comando disso ou não? Deus é ciente disso? Ou Deus vive completamente alheio às coisas que acontecem? E se Ele está ciente, quanto desses acontecimentos estão na mão do Senhor? E como que o Senhor se relaciona com a humanidade, sendo que é muito claro na palavra que a humanidade é caída, o homem é pecador e o mundo está já condenado. Não é que nós vamos ser condenados, todos nós aqui já estamos condenados. Nós temos a oportunidade de nos redimir com Deus através da fé em Cristo e do sangue derramado na cruz, e não através dos nossos atos, e muito menos merecer o céu. Ninguém merece o céu, ninguém vai entrar no céu por merecimento, porque o mérito é inimigo da cruz. E isso para que ninguém se glorie, não se vanglorie com boas obras, apesar que a gente pratica boas obras não por mérito, sim porque a gente ama a Deus. Mas o ponto é necessário. Jesus disse que isso é necessário isso acontecer. Nós não entendemos o porquê que é necessário, mas está escrito que é necessário. Isso é claro. Então é necessário que guerras e parece que uma disrupção da ordem social aconteça. Jesus disse que é necessário. Se Jesus disse que é necessário, é porque é necessário. Não entendemos os motivos. Talvez para quebrar o orgulho humano. O ser humano é orgulhoso em si mesmo, e Deus em vários momentos chama de dura cerviz, pescoço duro, cabeça dura. E talvez para quebrar esse orgulho e essa confiança excessiva nos métodos humanos e na ciência humana e nessas coisas humanas todas, talvez seja por causa disso, eu não sei direito, me vem à mente que esse talvez seja um dos motivos, né? Mas a palavra é clara, vamos aos fatos. A palavra diz que o homem é dura cerviz. O homem natural, ele é cabeça dura e ele é cheio de si mesmo. Isso a palavra diz. E a humanidade confia de uma forma excessiva nos seus próprios meios, no seu próprio método de governo, na sua própria forma no seu conhecimento, no conhecimento da ciência. O problema não é ter ciência, a ciência não é inimiga de Deus, o problema é confiar nela como o teu esteio. Esse é o problema. Talvez seja para quebrar isso, a gente não entende, mas o fato é que Jesus diz que é necessário que isso aconteça. E sendo necessário, além disso, ele diz que depois de uma grande conflagração, ainda é o princípio das dores. A não ser que Jesus estivesse falando da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, aí entra também uma avaliação subjetiva. Não creio que é isso, não foi uma guerra de todas as nações, mas isso até o próprio pastor Alan já pregou um pouco sobre esse assunto. Mas se Jesus não falou de um evento já passado, que eu não creio, quando isso acontecer, ele está falando aqui, essas coisas são o princípio das dores, ou seja, a humanidade não vai perecer com uma guerra mundial, e ainda vai ter um tempo curto depois. É isso que a palavra diz. Vai ter um tempo curto ainda, onde o anticristo vai se manifestar. Vamos nos ater de novo aqui, sem entrar no estudo, ao máximo, buscando para a gente não entrar. O objetivo não é um estudo escatológico, e sim ver no tempo passado, agora também a gente vai ver como que o Senhor agiu diante do povo de Israel quando houve tempos de destruição e de guerra. Então vamos agora para o texto de Jeremias, onde Jeremias foi um profeta que viveu o antes, o durante e o depois, mas principalmente a gente vai tratar um pouco do antes da destruição de Jerusalém. E quem destruiu Jerusalém?
Nabucodonosor, o que é relatado tanto pela Bíblia quanto pela própria história, narra esses episódios, tá? Mas aí vamos falar um pouco sobre Jeremias. Então vamos para Jeremias 25, 1 a 9. Jeremias 25, 1 a 9, diz assim: a palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje. Então Jeremias está situando no tempo o povo, quando ele está falando, desde tal época, que os dias e os tempos são bem controlados e bem estipulados pelo povo judeu. Então, desde aquele tempo até o dia de hoje, voltando ao versículo 3, período de 23 anos, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e vou-la tem anunciado madrugando e falando, mas vós não escutastes. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir. Quando diziam: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, habitai na terra que o Senhor vos deu, e aos vossos pais para sempre, e não andeis após outros deuses para os servirdes, e para vos inclinardes diante dele, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que não vos faça mal. Porém, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas provocastes a ira com a obra de vossas mãos para o vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. E eu os trarei sobre essa terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas as nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei que sejam objeto de espanto e de assobio, de perpétuas desolações. Até aqui. Então, Jeremias está situando o povo, dizendo que desde 23 anos, desde o chamado dele como profeta, até o dia de hoje de Jeremias, ele vem advertindo o povo sobre a distância deles e a dureza de coração e a idolatria que eles estavam tendo e não inclinando o coração deles ao Senhor. E como o povo não estava ouvindo, o povo tendo dura serviço e não dando ouvidos ao profeta de Deus. E aí, diante disso tudo, chegou o ponto onde o próprio Senhor vai castigar a nação de Israel. Quem castigou a nação de Israel? Deus castigou a nação de Israel. Mas a nação de Israel não é o povo escolhido? É o povo escolhido. Mas Deus castigou o povo escolhido. Por quê? Por causa da impenitência, por causa do pecado e da dureza de coração. E aí ele diz, Nabucodonosor, mas quem é Nabucodonosor? É um judeu? Nabucodonosor é alguém lá da Babilônia, da terra acho que é no Iraque, não importa, né, geograficamente onde é, mas é um ímpio. Nabucodonosor é um ímpio. E o que Deus chamou ele? Meu servo. Meu servo. Então, voltando para quando Jesus fala, Jesus disse que essas coisas são necessárias, e fala de guerras e grandes acontecimentos destrutivos. Essas coisas não estão na mão do Senhor? Em algum momento a história não está na mão do Senhor? Nabucodonosor, meu servo. É isso que ele diz. Então Deus usa quem quer, mesmo que a pessoa tendo fé em Deus ou não, Deus está no controle de tudo. Então isso a gente, para que o nosso coração esteja na confiança do Senhor e não preocupados, porque Jesus diz: não vos assusteis, porque essas coisas são necessárias. Então, todos esses abalos que nós vemos ao redor do mundo,
as nações se armando, mas essas coisas às vezes podem ser alarme falso, se arma, depois desarma, a gente não sabe. Mas isso não tem que ocupar a nossa mente, porque o Senhor é o nosso Deus e Ele tem o controle de tudo. Agora, o Senhor pode ter dado um decreto que não volta atrás. Em algum momento, a gente sabe que no fim dos tempos já está estabelecido, vai ser um tempo de muito pecado, muita impiedade. Aí a gente tem que meditar, no nosso tempo, a gente vive uma melhoria moral, uma piora moral. Há 30 anos atrás, o que passava na televisão era mais ofensivo ou menos ofensivo? Isso é subjetivo, ok, eu concordo, né? Mas vamos exercer o nosso juízo. Há 30 anos atrás, aquilo que passava na televisão era melhor ou pior moralmente? Tom e Jerry, Trapalhões, ainda que não são coisas ímpias, sim, são coisas do mundo, mas são mais ofensivas do que tem hoje ou menos ofensivas? Se a gente pegar assim, para as nossas crianças, por exemplo, e quem tem filhos ou sobrinhos e coisas, talvez consiga perceber mais claramente ainda. Só pegando isso aqui, não quero me estender muito para não polemizar também, né? Mas são umas coisas meio óbvias, né? Muito contundentes, vamos dizer. A gente vive mas só isso não quer dizer, eu concordo, mas a época que precede o fim, a palavra diz em outros textos que vai ter um esfriamento do amor e a fé vai diminuir, e fala de apostasia. Então vai ser um tempo de distanciamento de Deus. Tá? O que a gente pode falar, pelo menos no Evangelho na Europa, um grande motor do cristianismo, principalmente a Inglaterra, mais para o século XIX, XVIII, XIX, muito a Inglaterra. Hoje a Inglaterra é um país praticamente ímpio, infelizmente. Estados Unidos, menos. Estados Unidos também se tornou uma nação cristã, alicerçada nos valores cristãos. Talvez não tenha se distanciado tanto. Eu já li pesquisas sobre isso, é fato. E eu não estou falando de algo que foi acontecendo devagarinho ao longo do século XX. É da década de 90 para cá, 2000 para cá. Um declínio muito rápido e em coisas objetivas do tipo pessoas que se declaram cristãs. E o que cresce na Europa? Cresce o islamismo e cresce nas religiões aquelas orientais, né? Budismo, nessa linha assim oriental. Isso cresce. Ateísmo cresce bastante. E o cristianismo, uma decadência. Não estamos aqui para julgar nem culpar ninguém, todos são co-participantes da culpa. Mas o ponto é os fatos. Nós não vivemos uma época de um avivamento, não é um avivamento. E nem muito menos aquilo que a nação brasileira ainda tem mais pessoas declaradas cristãs, e a gente não pode, não dá para dizer que é uma nação que está no verdadeiro evangelho, que está com o Brasil é uma nação então que está buscando a Cristo, é isso que nós podemos dizer. Se a gente olhar para o Brasil como nação, é um país que está melhor moralmente, porque se Cristo está lá é melhor. Tem relatos de tempos passados onde cidades foram evangelizadas que quem vendia álcool parou, quebrou, teve que fechar as portas e inventar um novo negócio, porque as pessoas pararam de beber por conta, não é que uma lei veio. Então minha pergunta é: o Brasil é uma nação menos ímpia hoje do que há 30 anos? Não me parece, né? Isso tudo que eu digo, o tempo que nós vivemos é um tempo de mais de distanciamento de uma forma geral no mundo inteiro, distanciamento do Senhor e não de aproximação do Senhor. E aí Jeremias diz isso aí, fala, e ele diz que daí Nabucodonosor vai ser usado como espada do Senhor. Não é essa palavra que ele usa, mas é Nabucodonosor como servo, vai ser instrumento para castigar a nação de Israel, diante da dureza do pecado dessa nação. Então isso é uma coisa que de fato aconteceu. Vamos para mais um texto aqui. Jeremias 27, 1 a 10 diz assim: no princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: assim disse o Senhor: faze uns grilhões e julgos e põe-os a teu pescoço, envia-os
Antes de avançar, isso é sinal de submissão, esse jugo. É aquilo que os bois usavam, né, para sinal de submissão. Então, no versículo 3: envia-os ao rei de Edom, que é uma nação vizinha, tá? E ao rei de Moabe, e ao rei dos filhos de Amon, e ao rei de Tiro, e ao rei de Sidom. São nações vizinhas. Pela mão dos mensageiros que vêm a Jerusalém a ter com Zedequias, rei de Judá. Eles ordenarás que digam aos seus senhores: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: assim direis a vossos senhores: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra. Com meu grande poder e com o meu braço estendido, a dou a quem é reto aos meus olhos. E agora eu entreguei todas essas terras na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. E ainda até os animais do campo lhe dei, para que o sirvam. E todas as nações servirão a ele e a seu filho e a filha de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. E acontecerá que, se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o seu pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, a essa nação castigarei com espada, e com fome e com pestes, diz o Senhor, até que a consuma pela sua mão. E vós não deis ouvidos aos vossos profetas, e aos vossos adivinhos, e aos vossos sonhos, e aos vossos algoreiros, e aos vossos encantadores, que vos falam, dizendo: não servireis ao rei da Babilônia, porque mentiras vos profetizam para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que vos expulse dela e pereçais. Então aqui já estava dada a sentença que não só a nação de Israel, mas aquelas vizinhas, todas cairiam na mão do Nabucodonosor. E isso foi uma ordenação do Senhor a Nabucodonosor, meu servo. O Senhor se manifestou a Nabucodonosor, ao ímpio Nabucodonosor? Não. O Senhor não se manifestou ao ímpio Nabucodonosor. Mas o Senhor conduziu e fez com que ele fosse instrumento de justiça. E foi avisado pelo profeta que isso aconteceria. E aí, Nabucodonosor não tomou não apenas a terra de Israel, como as demais da circunvizinhança, e quem não servisse a Nabucodonosor seria contra o próprio Deus também. Contra o próprio Deus. E nesse momento, quando tem tempo de adversidade, sempre surgem os profetas do bem. Os profetas dizendo: não, isso tudo não, sabe? Sempre aquela palavra de alívio, de consolo, que não, mas daí nós vamos vencer Nabucodonosor. Os falsos profetas sempre profetizam aquilo que o rei e que os demais querem ouvir. E a palavra do Senhor muitas vezes fala daquilo que as pessoas não querem ouvir. Então, necessariamente se fala o que as pessoas não querem ouvir? Não. Mas muitas vezes a palavra do Senhor fala aquelas coisas que nós não queremos. E aqui Jeremias está justamente fazendo isso, e já advertindo que essas nações vizinhas, elas tinham os seus adivinhos, que não dessem ouvidos, porque eles iam profetizar que não era, não precisava servir a Nabucodonosor. Os puxa-saco, em resumo, né? Que não precisava servir porque o rei ia vencer, porque ele era um rei muito isso ou muito aquilo. E o próprio Deus, o Deus vivo, mandou que o Nabucodonosor fosse lá. E Nabucodonosor tomou essa terra. Não só a Bíblia, mas a própria história mostra isso, desses acontecimentos, de como Nabucodonosor entrou na terra e ele dominou todos eles, e como ele levou depois cativo o povo de Israel como castigo disso tudo. E isso aconteceu, para testemunho todos nós. Então vamos para outro texto aqui. Gênesis 15:16 diz assim: e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Tem mais um texto que eu vou ler aqui, não precisa abrir, é um texto curto também, e já vamos meditar em cima disso. Em Mateus 23, 29 e 32 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos,
E dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei, pois, a medida de vossos pais. Então, nesses dois textos, fala de como, através das gerações, o pecado habita entre nós e como nós vamos enchendo a medida até que chega um tempo que se cumprem as coisas e o Senhor age. E vê que em Mateus 23 é justamente antes, um pouquinho antes daquele texto de Mateus 24. Então, o encher a medida da maldade é o que a humanidade faz com seus pecados, com a sua idolatria. A humanidade vai enchendo a medida de maldade, até que o Senhor age para exercer sua justiça. Então, há esse tempo de encher a medida da maldade. E é isso que as nações fazem à medida que andam em rebeldia contra Deus. Agora, como é que nós não andamos em rebeldia contra Deus? Convertendo os nossos corações. Mas isso é uma coisa individual, as nações dificilmente fazem isso por um todo. E historicamente, se a gente pegar pelo menos as nações que cresceram muito economicamente nos últimos 500 anos, são nações que se aproximaram do Senhor. Mas recorrentemente a gente vê, quando, à medida que o Senhor cura, liberta, dá prosperidade, no caso até econômica, no caso a gente acabou de citar a Inglaterra, as nações acabam com o tempo, essa riqueza toda acaba fazendo o coração se voltar para coisas terrenas. E aí as nações acabam se distanciando de novo, como é o caso que está acontecendo na Inglaterra. Então isso é uma coisa recorrente, à medida que nós buscamos, mas isso quer dizer que a gente busca Deus e vai ter prosperidade econômica? Não tem nada disso. Deus pode dar como pode não dar. Muitas vezes a prosperidade econômica pode corromper, sim. E é o caso que acontece nessas nações. E aí o Senhor fala aqui nesses dois textos da medida da maldade se completando, até que venha o tempo que o Senhor vai agir para exercer sua justiça. Agora vamos para o último texto ainda. Isaías 44, versículo 28 até Isaías 45, 13. Isaías 44, 28 até Isaías 45, 13. Diz assim: Que digo de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: Tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de sua face, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome e ainda não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro fora de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba que desde a nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro, e eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Destilarei o céu dessas alturas e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza salvação, e ao mesmo tempo frutifique a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, caco entre outros cacos de barro, porventura dirá ao barro, ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Ai daquele que diz ao pai: que é que geras? E a mulher: que dás à luz, que dás tu à luz?
Assim diz o Senhor, Santo de Israel, aquele que o formou: perguntai-me essas coisas futuras, demandai-me acerca dos meus filhos e acerca das obras das minhas mãos. Eu fiz a terra, criei nela o homem, e eu fiz, as minhas mãos estendem os céus, e todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu despertei em justiça e todos os meus caminhos endireitei. Ele edificará a minha cidade e soltará os meus cativos, não por preço nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. Até aqui tá bom. O ponto aqui é que o Senhor levantou Ciro, o persa, que foi justamente quem abateu a Nabucodonosor. E depois ele abriu o caminho para que o povo voltasse, porque essa profecia já tinha sido dada em outros textos que a gente não vai abrir agora para não nos delongar, mas que seria um período de exílio de 70 anos. Agora, Nabucodonosor engrandeceu o próprio coração, porque ele é um homem ímpio, e ele não quis dar liberdade ao povo, e tratou com dureza. A palavra diz isso. Nabucodonosor tratou o povo de Israel com dureza, e ele não teve compaixão, não tratou com humanidade. E o Senhor diz aqui que ele levantou a Ciro, como ele diz aqui, e Ciro também não é um israelita. Ciro é do povo persa. E quem levantou o Ciro para ir abater daí Nabucodonosor e viabilizar que tivesse a reconstrução do templo? Porque a partir de Ciro, então, que se abriu esse caminho para que o povo judeu voltasse. Aí tem o profeta Daniel, que é contemporâneo disso tudo. Daniel é contemporâneo de Nabucodonosor e de Ciro. E se nós ler lá, são 12 capítulos, é esse meio tempo. Ele era cativo lá de Nabucodonosor. Então, tudo isso aí acontece nesse meio tempo. E quem levantou Ciro para que o povo pudesse voltar a Jerusalém para reconstruir o templo? Que nós estamos falando depois de Jesus, era o segundo templo. Quem viabilizou a construção desse segundo templo? Ciro. Quem levantou Ciro para que abatesse Nabucodonosor? Senhor. A história está na mão do Senhor, tudo está na mão do Senhor. E o Senhor chama ele aqui de o meu pastor. E meu ungido, ele fala no 45:1. Então o Senhor conduz a história, o Senhor. E quando nós voltando agora para Mateus 24, quando fala em Mateus 24 lá que é necessário que essas coisas aconteçam, se Deus diz que é necessário. Nós não entendemos todos os motivos, mas o próprio Senhor permite coisas acontecerem, porque Ele está acima disso tudo, e muitas vezes é para o nosso próprio bem. Agora, cabe a nós, nesses tempos de crise, permitir que o nosso coração seja quebrantado, e que o Senhor possa plantar a sua semente, a palavra dele cresça. Porque nesses tempos, quando teve essa destruição de Jerusalém, a gente vê pessoas caindo em arrependimento, e o objetivo todo da palavra é o arrependimento, e as pessoas se arrependem muitas vezes na dor, não é no amor. Tá certo que tem chamadas e chamadas, tem pessoas que vão mais facilmente, mas a maioria é pela dor. No meu caso é pela dor, no meu caso pessoal eu digo, né? Eu conheço pessoas que dizem que foram chamadas pelo amor, e eu creio nisso, mas eu diria que a maior parte é pela dor. Então, se o Senhor diz que é, porque é necessário. Agora, dentro desse tempo da queda de Jerusalém, houve pessoas que não se arrependeram e que se perderam mesmo, porque isso é possível. E isso nós temos essa liberdade de ser resistente, mesmo quando Deus mostra, quando Deus estende a sua mão, a sua vara de justiça. Nós podemos ser resistentes mesmo assim. E aí, nesse tempo, a gente também tem outro tipo de pessoa, que são aqueles que se quebrantaram, que se arrependeram. Daniel está entre eles. Daniel se criou, mas não vamos nos concentrar na história de Daniel, mas há aqueles que viveram de uma forma em coração arrependido, com coração contrito, como Daniel e como tantos outros, o próprio Jeremias. E a esses, muitas vezes Deus não quer dizer que Deus vai guardar sempre, talvez porque os males são coletivos, assim como o pecado é coletivo, os males também são, e muitas vezes pessoas crentes também podem ser levadas junto,
fisicamente, mas o Senhor dá salvação, porque nossa esperança não está aqui nesse mundo. Ninguém aqui, daqui a 50 anos, eu diria, ninguém que está aqui nessa sala vai estar aqui. Isso nós podemos afirmar praticamente, né? A não ser, claro, a ciência fala hoje em dia tem imortalidade, né? Já estão falando, mas eu não quero ser imortal nessa terra, eu quero ser imortal diante do Senhor. Então, mesmo aqueles que se perderam, que vamos dizer que pereceram fisicamente numa onda de destruição, em meio de guerras, vão ter as suas almas resgatadas pelo sangue de Jesus. Mas ainda assim há muitos relatos de onde, de alguma forma, Deus preserva alguns fisicamente também, como o caso de Jeremias. Jeremias não pereceu junto naquela destruição. Muitos outros pereceram. Jeremias não pereceu junto. Então isso a gente vê na palavra, mesmo quando há algo coletivo acontecendo, alguns sofrem danos, mas outros são preservados. E para que a gente não ache que a gente não deve achar, a palavra mostra isso também, que a gente não fique achando que aqueles que sofreram dano, que sofreram algum tipo de agravo de doença, ou pereceram numa guerra, ou da peste, agora a gente está nessa época de pandemia, ou qualquer outra coisa, que eles são melhores ou piores do que nós. A palavra nos diz isso, porque nós não sofremos dano da doença, graças a Deus. Nós não somos melhores do que quem sofreu, porque há pessoas crentes que sofreram de Covid, até crentes que podem ter até partido. Eu conheço crentes que foram entubados, a gente conversou, né? A irmã Andréia, oramos por ela, mas e ela a princípio já tiraram, já está na UTI, mas sem o tubo agora. Mas assim, são coisas que a gente não entende. Não há, o Senhor é soberano, isso nós sabemos, e não há uma lógica, e sim há uma rendição a Deus. Não há uma lógica, nós não temos que buscar lógica. Agora, aquilo que Deus faz é tão louco aos entendimentos humanos que Ele mandou o próprio Filho a morrer por nós. Então, se ao mesmo tempo alguns podem achar, não, mas isso é coisa de um Deus, sabe? É um Deus de amor que mandou o próprio Filho a morrer por nós. E é um Deus de justiça. Não é um Deus assim como pintam, né? De, não, tudo pode. O pecado, vê bem. Coitadinho, né? Ele cresceu no meio do crime, né? Coitadinho, afinal de contas, a justiça também é necessária. Afinal de contas, né? O pai era drogado, a mãe, então tudo bem ele roubar. Não. É um Deus de justiça e é um Deus de amor ao mesmo tempo. E isso é uma coisa que conflita, parece, uma com a outra. Mas as coisas de Deus são loucas ao mesmo tempo. A gente não entende ao certo as coisas, e sim a gente confia pela fé nesse Deus que tem tudo na mão, e que a gente possa, com as nossas vidas, glorificar sempre a Ele, que esse é o chamado que nós temos, glorificar a Deus com as nossas vidas, em meio à felicidade, em meio a aflições também, que assim possa ser, em nome do Senhor. Louvado seja o seu nome.